Na região da ilha de Marajó, floresceu uma importante civilização que se desenvolveu entre os anos 400 e 1300 d.C., a misteriosa civilização marajoara. Essa cultura indígena dominou com maestria a agricultura e possuía vastas aldeias que chegaram a abrigar 5 ou 6 mil habitantes. E no vídeo de hoje, vamos conhecer a história dessa misteriosa cultura que se localizava na foz do rio Amazonas. Entretanto, para entendermos melhor essa história, temos que voltar séculos atrás no tempo. A origem da cultura marajoara remonta às antigas ocupações indígenas na ilha de Marajó, que se localiza na foz do rio Amazonas. Estudos arqueológicos indicam que essa cultura se desenvolveu entre 400 e 1400 d.C., com algumas evidências sugerindo a continuidade de suas tradições em períodos posteriores. Sendo assim, os marajoaras descendiam de povos que possivelmente migraram de outras regiões da Amazônia. Esses grupos, ao se fixarem na ilha, adaptaram-se às condições ambientais locais, criando uma sociedade estruturada e capaz de manejar o ambiente de forma sustentável e eficiente. A ilha de Marajó possui características geográficas peculiares, alternando entre períodos de cheia e seca. Sendo assim, os marajoaras aproveitaram esse contexto para desenvolver sistemas de agricultura em terraços elevados, que lhes permitiram cultivar alimentos como mandioca e milho, o que garantiu a subsistência e o crescimento populacional. A tecnologia agrícola no Marajó era limitada e utilizava-se principalmente machados de pedra e grelhas. A civilização marajoara apresentava uma organização social hierarquizada, com divisões claras entre funções religiosas, políticas e produtivas. A existência de sítios funerários elaborados indica a presença de uma elite local bem significativa. Esses povos viviam em grandes aldeias, cujas populações chegaram a ter milhares de pessoas, e se organizavam em chefaturas, ou seja, em uma reunião de tribos, em que algumas aldeias seriam mais importantes e teriam influência sobre outras. Segundo o historiador e professor Paulo Jobim, as aldeias funcionavam como cidades, com famílias inteiras como tios, primos, pais, avós e filhos vivendo numa mesma casa. A hierarquia dessa cultura era baseada no parentesco. Os espaços comuns, especialmente na área central, eram dedicados às práticas religiosas e sociais. O sistema de crenças desse povo não é totalmente compreendido, mas é quase certo que envolveu figuras femininas importantes. A iconografia e a arte marajoara retratam mulheres com poderes xamânicos e papéis de acordo com sociedades que possuíam um ancestral mítico. As crenças marajoaras também encontram um paralelo na cosmologia amazônica, que possui um universo dividido por gêneros, estando os homens relacionados ao Sol e as mulheres relacionadas à Lua. Além do mais, é possível que o culto aos antepassados fosse muito importante para essa civilização, pois os falecidos eram colocados em urnas e estas eram enterradas nos montes em que os marajoaras viviam. A cerâmica marajoara é amplamente reconhecida como uma das expressões artísticas mais refinadas das culturas indígenas pré-coloniais das Américas. Suas peças destacam-se pelo requinte das formas e pela riqueza dos padrões decorativos, que incluem figuras geométricas
representações antropomórficas e zoomórficas. Sendo assim, os artefatos eram produzidos tanto para uso cotidiano quanto para funções ritualísticas e funerárias. O uso de pigmentos naturais, como o vermelho, o preto e o branco, conferia às peças uma beleza singular. Além do aspecto estético, os desenhos eram carregados de significados, reforçando a identidade cultural marajoara e transmitindo suas tradições e crenças ao longo das gerações. Nas suas obras de cerâmica, a simetria e a repetição de motivos geométricos indicam um profundo conhecimento estético e matemático. As figuras humanas são frequentemente retratadas com traços estilizados, destacando-se partes como olhos, bocas e membros, enquanto as representações de animais incluíam serpentes, tartarugas e aves, que possuíam significados simbólicos relacionados ao mundo espiritual e ao ambiente natural. A guerra também era bem comum nessa cultura. Além de demarcar territórios, era tida como oportunidade para o desenvolvimento de lideranças, que se levantavam sobretudo pela coragem, na oratória e também nos laços familiares. A expectativa de vida era curta, não ultrapassando os 40 anos de idade em média. Por isso, os mais idosos eram muito respeitados e ocupavam um papel de destaque na sociedade. Além do mais, na sociedade marajoara, a divisão de trabalho também era feita por gêneros. Os homens caçavam e as mulheres coletavam, cuidavam das crianças e do preparo do solo para a agricultura. Além disso, elas eram responsáveis pela produção de arte em cerâmica. Outro fator interessante é que os marajoaras eram excelentes engenheiros e construíram aterros artificiais, que se elevavam até 12 metros acima do solo. Eles foram construídos para abrigar suas moradias e se proteger das inundações que aconteciam nos períodos de cheias na ilha de Marajó. Essas grandes elevações também serviam como locais para oficinas de cerâmica, cemitérios e até cultivos de solos, o que testemunha a complexidade e organização dessa civilização. Foi no século XIX que as primeiras investigações científicas e publicações sobre os marajoaras surgiram, impulsionadas pelo interesse nos vestígios da pré-história brasileira. Os primeiros artefatos dessa cultura foram descobertos em 1871 e desde então têm sido utilizados como objeto de estudo e prova dessa misteriosa cultura. Por volta de 1300 d.C., essa cultura entrou em colapso e acabou abandonando a ilha de Marajó. No entanto, os motivos exatos ainda são desconhecidos, e não há um consenso entre os historiadores sobre o que causou o fim dessa civilização pré-cabralina. Porém, as principais hipóteses incluem a exaustão do solo devido ao aumento da população, mudanças climáticas ou a conquista por outros povos invasores, como os caribenhos ou tupis. Entretanto, mesmo após a queda dessa civilização, seu legado ainda permanece vivo através de artesãos da região do Marajó, que vivem da produção de vasos e outros objetos cerâmicos inspirados na própria cultura marajoara. Sendo assim, várias aldeias dependem da produção desses artefatos para a sobrevivência da sua economia local.